Olá pessoal, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta aqui no Meteorologia para a Agricultura, trazendo mais um vídeo de análise e previsão e hoje com uma convidada super especial, uma amiga de longa data que tem experiência em apresentação e também em previsão do tempo desde o ano de 2012. Seja muito bem-vinda, Lívia Fernanda. Olá, Elo, que formalidade me chamar de Lívia Fernanda, mas muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui conversando com a sua audiência. O nosso papo de hoje vai ser bem bacana e juntas nós vamos trazer os principais destaques da previsão para este comecinho de maio, não é mesmo? Porque eu ouvi, um passarinho me disse aí que nós vamos ter a primeira massa de ar polar mais intensa avançando pelo país, não é mesmo? Então, hoje eu que vou chamar a vinheta aqui desse canal, hein? Confira com a gente no vídeo de hoje, sobe a vinheta, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Bom, diferentemente do ano passado, quando tínhamos o El Niño mantendo a atmosfera mais aquecida e atrasando a chegada do frio, este ano a neutralidade climática garante que o frio chegue no momento certo. Então, Heloísa e pessoal, na semana do dia 13 de abril já tivemos uma queda mais acentuada da temperatura e maio promete começar com um frio intenso, ou seja, a nossa primeira massa de ar polar do ano de 2020. No mapa de anomalia de temperatura prevista até o próximo dia 8 de maio, o modelo GEFS indica que as temperaturas podem ficar até 4 graus abaixo da média climatológica, especialmente no sul do Brasil. Será então a nossa primeira massa de ar polar mais intensa neste ano, mas como eu sou jornalista, eu sou munida de boas fontes, eu vou pedir a análise e os dados da nossa meteorologista Heloísa. Por que isso vai acontecer? Lívia, muito obrigada pela sua introdução, né, por dar pra gente esse panorama, esse cenário climático que a gente está vivendo, e é isso mesmo, né, o cenário é bem diferente do que a gente viveu no ano passado. Esse ano, a neutralidade climática já permitiu que a gente tivesse um frio aí no comecinho do mês de abril, e agora, né, a gente passou por um mês, Li, marcado aí pela atuação de bloqueios, né, a gente teve o Pacífico com uma configuração que não permitia muito a chegada de frentes frias pelo centro-sul, acabou irregularizando a chuva de toda a região. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vêm sofrendo com essa condição e agora, ali, finalmente, vamos ter o rompimento desse padrão de bloqueio. E essa é a grande motivação do frio que está vindo por aí, do nosso destaque de hoje. Olha só, a partir da terça-feira ali, uma nova frente fria começa a avançar aqui pelo centro-sul do Brasil. A gente começa a ver a influência dela ali entre norte da Argentina, Uruguai, já no decorrer da segunda-feira. E a expectativa é de que essa frente fria avance pela região centro-sul do Brasil. Com isso, ela vai levar chuva às regiões do sul, parte do centro-oeste, sudeste e atrás dela uma massa de ar polar ganha intensidade, se espalha aí por todo o centro-sul e promete, inclusive, Li, trazer um fenômeno que pra gente é conhecido como friagem, que é quando as temperaturas mínimas ao sul da região norte também caem bastante, a ponto de ficarem na casa dos 15 graus. Ou seja, só para contextualizar ali o pessoal, o sul da região norte é o Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, não é isso? Isso mesmo, Li. São essas áreas aqui, principalmente, que fazem divisa com a região centro-oeste do Brasil. A gente também pode esperar ao longo dessa semana uma diminuição das temperaturas para essa região. Então, Elo, olha só, muito interessante esse cenário, principalmente nesse momento de crise aí que estamos vivendo, e sabemos que as oscilações de temperatura podem agravar as doenças respiratórias, e que também é um problema muito comum do outono, porque o tempo está muito seco. Então, olha só, eu separei aqui alguns mapas com grandes destaques locais, onde a temperatura pode cair e ficar até com sensação térmica negativa, isso mesmo, negativa. Então, na madrugada de quarta-feira, muita atenção, cidades como Bagé, Dom Pedrito, Vacaria e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, podem ter temperaturas negativas. Além de cidades na Serra Catarinense, como São Joaquim e também Lages, que já devem registrar mínimas aí abaixo de 9 graus. Esse frio ganha ainda mais força na madrugada de quinta-feira, porque a massa de ar polar vai se deslocando.
Então, cidades como Guarapuava, Cascavel e a capital Curitiba, no Paraná, podem registrar mínimas de apenas 5 graus. Ou seja, pega o Paraná inteiro, porque Cascavel está no oeste, né? Curitiba está aqui no leste, então abrange todo o estado do Paraná. E na madrugada de sexta-feira, pode, de fato, ser a primeira mais fria do ano em áreas do Sudeste, aqui na nossa São Paulo, onde nós nos encontramos. Então, áreas do sul de Minas Gerais, Serra Fluminense, pontos mais altos do estado de São Paulo, podem registrar mínimas aí entre 6 e 10 graus, já é um frio aí significativo. Inclusive, Elô, a pergunta que não quer calar, há risco de geada nas áreas produtoras do centro-sul do Brasil? Olha ali, a gente não pode descartar esse risco de geada no centro-sul, principalmente nessas áreas mais altas da região que você comentou, né? Então a gente tem as áreas da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, desde a região de São José dos Ausentes ali até São Joaquim, no estado catarinense. A gente infelizmente não pode descartar e a gente vai ficar acompanhando aqui no canal. Quinta-feira tem vídeo novo para trazer as antecipações aí da mudança de tempo. E uma pergunta que a gente vai até responder no vídeo de hoje, né, é para o estado paranaense, que está aí na produção do milho safrinha. A gente vai acompanhar o risco, porque, olha, tem potencial, as temperaturas vão ficar muito baixas, mas uma coisa que é importante a gente dizer aqui no canal, inclusive no último vídeo com a Gabriela a gente vinha ressaltando essa informação, quando passar a chuva, né, quando passar essas instabilidades associadas à frente fria, o solo vai ficar um pouquinho mais úmido, vai ficar um pouquinho mais umedecido ali pela chuva que passar. E com isso, quando vira aquela massa de ar polar, primeiro a água que congela. Então, vamos dizer assim, livra a planta dessa condição, né? A gente tem a plantinha ali um pouco mais protegida quando tem umidade para proteger. Isso é uma questão termodinâmica, né? Congela primeiro a água, a planta fica mais conservada. Então a gente precisa ter atenção, a gente vai monitorar esse risco de geada, mas não é aquela geada, né, num primeiro momento tão prejudicial para as lavouras. Seria muito pior ali se a gente estivesse aqui numa previsão de passa uma chuvinha que não vai cair nada, é bem diferente do que a gente está prevendo, na verdade, e depois vem uma massa de ar polar. Isso sim seria muito pior. Então, até tem risco de geada, é maior nas áreas mais altas e o risco dela causar algum estrago nas áreas produtoras do centro-sul é menor por conta do aumento da umidade no solo. Elô, então agora eu gostaria de fazer uma pergunta, porque você tocou em um ponto importante, além do frio, que é a chuva. Então você disse que essa geada não será tão severa, justamente porque teremos a presença de umidade na planta. Então eu gostaria que você comentasse a previsão de chuva, porque a gente já andei bisbilhotando aí os seus comentários. Tem gente do Paraná que está falando aí das dificuldades do tempo seco para o milho safrinha. Então você pode falar da questão de chuva para o sul do Brasil, mas também falar das regiões norte e nordeste agora no âmbito aí de umidade e chuva para essas áreas produtoras. Vamos sim, Lívia. Vamos então comentar sobre o regime de chuva aí previsto no decorrer dos próximos 10 dias para todas as áreas produtoras do Brasil. Começando então pela região sul, que a gente comentou sobre o retorno de alguma umidade para a região. Muito importante nesse momento, viu, Li? Eles estão na expectativa do plantio da safra de inverno e estão com milho safrinha em pleno desenvolvimento. Então, olha só, principalmente áreas do oeste gaúchos, catarinense e paranaense é que tem previsão de chuva acima de 50 milímetros no decorrer dos próximos 10 dias. Então, cidades como Uruguaiana, São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, também a região de Chapecó, no oeste catarinense, e Cascavel também. As áreas próximas também de Marechal Cândido Rondon, Ubiratã, Umuarama é que tem expectativa de uma chuva mais expressiva. Para as áreas mais a leste de toda a região sul, a previsão de chuva é menor, fica mais elevada para o litoral. Vamos subir um pouquinho mais, porque no Mato Grosso do Sul também tem previsão de chuva para o produtor. As áreas produtoras de cana-de-açúcar, milho safrinha, tem previsão de chuva boa, viu, Li? Olha, na região de Corumbá, Coxim, Dourados, todas estas áreas a gente tem uma expectativa de chuva acima de 60 milímetros. Então, é uma chuva que vem para ajudar o produtor, para garantir o desenvolvimento de algumas áreas e também atrapalhar um pouquinho a atividade de colheita, viu, Li? Porque tem gente ali colhendo que não vai gostar muito dessa chuva e nem do frio que deve chegar também à região. Pra gente ter uma...
ruim para outros. Para a gente ter uma noção, Li, olha só, só vou puxar a temperatura aqui da capital Campo Grande, né, pra gente ter uma ideia do que deve acontecer. A mínima prevista na próxima quarta-feira é de apenas 11 graus. Então, longe de ser aqueles sensação térmica negativa do sul, mas não é nada do que eles estão acostumados a ter essa experiência ao longo do ano, né? Uma temperatura bem baixa, então o frio também chega com tudo às áreas do estado de Mato Grosso do Sul. Para o sul de Mato Grosso, o frio também deve ser sentido aí já no meio da semana. Tangará da Serra deve ter mínima na casa dos 17, 16 graus até a próxima quinta-feira. E também tem previsão de mais de 40 milímetros de chuva. Vamos lá para a região nordeste do Brasil, Li, porque por lá as pessoas que acompanham o canal são muito assíduos, tem bastante pergunta da Bahia sempre, o pessoal é muito carinhoso com a gente. Eu sempre reservo um tempo bem bacana para a gente falar da previsão aqui para eles. E olha só o padrão interessante que vai predominar nessa região ao longo dos próximos dias, Li. Eles tiveram, né, um mês de abril aí marcado por chuva bem intensa no interior da região, que até atrapalhou um pouquinho a atividade de campo. Tinha gente do Piauí mandando mensagem aqui pra gente comentando: poxa, quando é que diminui a chuva entre a região de Floriano, Teresina? Tá chovendo demais, a gente não consegue colher, não consegue realizar atividades de campo, é mesmo. E agora a chuva começa a diminuir para todo o interior nordestino e ficar mais intensa na faixa leste e norte da região. Então agora, ali a gente vai ter grandes destaques aí ao longo dos próximos dias, inclusive, né, para a capital Salvador, cerca de pelo menos 30, 40 milímetros de chuva. A gente avança para Sergipe e Alagoas e vê algumas áreas com potencial para receber mais de 70 milímetros. Então, bem diferente do que a gente viveu aí ao longo do mês de abril, que a chuva estava mais concentrada no interior da região, agora já está migrando para as áreas mais litorâneas. E esse é o padrão aí previsto para a região nordeste. Só passando então para a região norte do Brasil, a gente vê muita chuva, chuva intensa entre a região metropolitana de Manaus, Santarém, Belém. Nessas áreas pode cair mais de 140, 150 milímetros de chuva. E é bom a gente lembrar, né, Li? Eles estão passando pelo período mais chuvoso deles, a chuva vai aumentar ainda ao longo desse período do meio do ano. E estão passando também por dificuldades aí com a crise do Covid-19, como todo o Brasil e todo mundo, né? Mas é um cenário bem ruim mesmo. O excesso de chuva pode atrapalhar um pouquinho a vida, não só do produtor, mas também da população em geral no extremo norte do país. Isso vale também para o estado de Roraima, para o Amapá. Nessas áreas, Li, por conta da atuação ainda da zona de convergência intertropical, pode chover mais de 100 milímetros nos próximos dias. Luiz, e você tocou em um ponto da Covid-19, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já vi que é uma pergunta, assim, em bastante discussão. O frio, ele potencializa a propagação de vírus no geral? Eli, olha, uma coisa que acontece depois da passagem de uma massa de ar polar é que vem, né, aquela massa de ar mais seco junto. Então, uma massa de ar polar é justamente isso, é uma área de alta pressão que vem derrubando as temperaturas e traz justamente o quê? O ar mais seco. O ar mais seco junto com o frio já favorece por si só as doenças respiratórias, né? A má qualidade do ar. A gente pode ver que os índices de poluição, por exemplo, na cidade de São Paulo, no meio do ano, eles aumentam muito. A gente não tem aquela atmosfera mais úmida, aquela dispersão de poluentes, a gente não tem um cenário favorável para que isso aconteça. Você imagine só, então, o que os vírus não fazem durante uma época de baixa qualidade do ar. Heloísa, e é claro, a cena clássica do outono aqui em São Paulo e nos grandes centros urbanos é ver aquela camada de poluição espessa, né, no horizonte. A única diferença é que neste ano não estamos vendo, porque estamos em isolamento, então a poluição diminuiu bastante, os números já podem mostrar isso, é comprovado, mas essa cena, ela é clássica, né? É verdade, Li. A gente, na ausência, né, de precipitação, de ventos mais intensos, de instabilidades que empurrem, a gente tem uma atmosfera um pouco mais estática, né? Um pouco mais parada. E com isso, os poluentes só vão se acumulando ali nas primeiras camadas da atmosfera e não se dispersam, não tem para onde ir. A gente não tem nenhum vento que carregue, nenhuma chuva, nenhuma nebulosidade que venha para dissipar aquela condição. Então é bem difícil mesmo. Essa relação que a gente discutiu aqui sobre o frio, né, sobre o espalhamento dos vírus, ela é totalmente verdade. Basta a gente lembrar, né, dessa condição aí de uma atmosfera mais poluída durante a estação de inverno. Exatamente. Então, Elô, nós demos todo esse panorama aqui da primeira semana de maio, mas também
quero saber, acho que muita gente quer saber, não somente eu, esse frio, essa condição de geada, fica até quando? O mês de maio será marcado aí por frio intenso? Teremos mais episódios de geada? Olha ali, para responder sua pergunta, eu vou trazer aqui as anomalias de temperatura do modelo CFS-V2. É um modelo climático que, né, faz a previsão ao longo do mês. E a gente vai conseguir observar que essa anomalia de temperatura negativa ela vai conseguir persistir até pelo menos o final da primeira quinzena do mês de maio. Então, é isso mesmo, o frio chega, se instala pelo centro-sul, as temperaturas vão cair bastante, como a gente mostrou, e o frio deve atingir aí até áreas do sul nordestino, a região de Guanambi, oeste da Bahia, também Luiz Eduardo Magalhães, vão ter uma temperatura mais baixa. O que a gente pode esperar? Que no meio do mês, entre aí o período mais ou menos de 23 de maio até 30 de maio, as temperaturas gradativamente voltem a ficar dentro da normalidade em grande parte do Brasil. Então, esse frio mais intenso será bem sentido agora na primeira quinzena. Por volta aí do dia 20 até o dia 30, que é a reta final do mês, esse frio diminui, mas olha só, já vou dar um spoiler aqui da previsão, porque na primeira semana do mês de junho, um mês depois dessa massa de ar polar avançar aí pelas áreas do centro-sul, os modelos já estão indicando uma nova queda da temperatura. Então é bom a gente ficar de olho, é uma coisa que a gente, aliás, vem comentando muito aqui no canal, viu, Li? Essa maior frequência das ondas de frio, a possibilidade disso acontecer esse ano por conta da neutralidade climática. As ondas de frio não devem ter uma interrupção muito grande entre uma e outra, então é possível que mês a mês a gente veja isso acontecer. No ano passado foi basicamente assim, aliás eu lembro que a gente estava trabalhando juntinhas, noticiando esse tipo de evento. Foi a primeira semana de julho só, teve um frio mais intenso, depois agosto, e o frio persistiu ali no comecinho da primavera, mas esse ano o frio está dentro da normalidade, está começando cedo e devemos ter aí episódios, né, mais frequentes de frio ao longo dessa estação de outono e inverno. Aliás, o inverno que começa, né, no mês de junho, lá no dia 20, a gente também vai trazer conteúdo especial aqui para o pessoal. Opa! Olha, Heloísa, hoje eu tomei aqui a rédea do seu canal. Maravilha. E eu acho que agora podemos abrir o espaço para ler os comentários dos inscritos, né, do pessoal aí que manda perguntas, que mandaram as perguntas no último vídeo, certo? Então a gente pode abrir agora esse espaço para a galera para responder as perguntas deles. Bora lá, Ali, muito obrigada. Olha só, a Lívia comandando as perguntas hoje, viu, pessoal? Ela foi lá ler os comentários, a gente passou por todos eles com muito carinho, ela viu como vocês são ativos aqui no canal, participam bastante com a gente, e a gente selecionou com muito carinho algumas perguntas, não é mesmo, Li? Isso mesmo, Elo. Vamos começar pela região sul, já que a gente está dando esse grande destaque, né, da primeira massa de ar polar, falamos bastante da região sul, então vamos lá pela galerinha da região sul, que fizeram perguntas sobre o milho safrinha, né? Então, eu vou ler a primeira aqui, que é do Edson Z. Oi, Heloísa, estamos com uma estiagem severa aqui em Inácio Martins, no Paraná. Já estamos quase sem água para beber. O milho safrinha está morrendo. É possível falar quando teremos uma chuva volumosa? Desde já, eu agradeço. E com esta do Edson, eu vou emendar também a do Marco Antônio Batista de Castro, que também é do Paraná. E ele falou: olá, Heloísa, teremos geada para a região de Cascavel, que é no oeste do Paraná, nessa primeira onda de frio de maio, pois vários sites de previsão prevêem temperaturas entre 3 e 5 graus aqui para a cidade. Então, Elo, responda aí a audiência da região sul, que está preocupada aí com essa geada também, com a estiagem, com o milho safrinha. Legal, Li, vamos sim, vamos responder o Edson e o Marco. Muito obrigada pela pergunta de vocês. E olha só, com relação à chuva, Li, preocupa um pouco, porque a distribuição dessa chuva na região sul, como a gente comentou, tem chuva prevista ali boa para as áreas mais a oeste da região, mais de 50 milímetros, e o que vier a cair na região de Inácio Martins, Guarapuava, Pinhão, é uma chuva mais mal distribuída. Então tem um range aí de 15 até 30 milímetros previstos para essa região. A gente tem uma grande expectativa que essa frente fria continental consiga sim trazer uma mudança de cenário, mas ainda assim não é o ideal, né? Não é o que eles esperavam. A gente esperava uma chuva de mais de 40, 30 milímetros pelo menos para mudar a situação. O que eu posso trazer é isso, o modelo tá dando uma chuva aí num range de 30 até 15 milímetros, então a gente pode ver um ponto e outro recebendo mais e menos chuva.
Vamos ficar de olho porque tem potencial para mudar o cenário, principalmente no oeste da região. Então, Cascavel, antes de vir o frio todo, passa alguma instabilidade também. E respondendo a pergunta dele sobre as temperaturas, olha só, a última atualização dos modelos nos traz que na quinta-feira tem mínima de 6 graus previstas para Cascavel. Sexta-feira o frio deve ser ainda mais intenso. Então não dá para descartar, como a gente comentou, o potencial para ocorrência de geada em alguns pontos. Claro que, né, o que deve acontecer entre Inácio Martins e Guarapuava, por ser um ponto mais favorável à ocorrência de geada, pode ser mais intenso do que em Cascavel, no oeste do Paraná, que costuma, né, registrar geada mais para o meio do ano, entre julho, agosto. Então agora, nesse momento, o risco maior mesmo é para a região do Planalto Paranaense, tá bom, Li? Então, dito isso, a gente respondeu as perguntas aí do sul do Brasil. Exato, então agora vamos lá para o Nordeste, que a galera é bastante ativa aí no Nordeste. Olha só, vou ler primeiro a do Paulo Ferreira, que diz: olá, Heloísa. Na próxima, Paulo, você vai ter que escrever olá, Heloísa e Lívia. Fechou, verdade. Olá, Heloísa e Lívia. Tô brincando. Quando chega a chuva boa no leste sergipano, ó, difícil de falar, e também vou emendar aqui com uma pergunta também da região Nordeste, que é: bom dia, gostaria de saber se no mês de maio poderemos ter eventos de chuva forte com raios aqui em Coruripe, Alagoas, no litoral sul do estado. Tá legal. Vamos lá, vamos responder o Paulo e vamos responder o Robson também. Ele, olha, coincidentemente, áreas muito próximas aí, o estado sergipano e alagoano colados, e tem previsão de instabilidades nessa região já fortes nos próximos dias, viu? A gente vê uma chuva isolada até o decorrer dos próximos 5, mas ao longo da próxima semana, desde a sexta-feira em diante, o que vai acontecer, né, com essa frente fria que passa aqui pelo centro-sul? Ela sobe em direção à costa nordeste do Brasil, e quando ela chegar a essas áreas, ela vai potencializar os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E aí, Li, olha só, desde a região de Coruripe até o leste sergipano, áreas produtoras de cana, áreas produtoras de milho, tem uma expectativa de mais de 90 milímetros de água. É muita água para cair ao longo da semana que vem aí nestas áreas, justamente porque os sistemas vão migrar aí para a metade norte do Brasil conforme, né, forem empurrados do centro-sul. Então, para essa região tem previsão de muita chuva sim, Li. Olha só, então agora perguntas respondidas. Vamos para a região sudeste. O Breno Caetano da Silva diz: olá, eu adorei o vídeo, sempre muito explicativos. Quero saber se vai esfriar bastante nos próximos dias aqui em Pradópolis, São Paulo, e se deve chover bem nos próximos meses. E eu, Lívia, quero saber, Heloísa, vai esfriar bastante aqui na capital de São Paulo nos próximos dias? Já emenda a minha pergunta com a dele. Vamos lá responder o Breno, vamos responder ali. É isso aí, olha, pro estado de São Paulo, a gente não chegou a pincelar muito bem a chuva, né, Li? Porque tem produtor ali do centro-oeste paulista esperando chuva para cana, esperando chuva para o milho safrinha, e não tem expectativa de muita chuva nessas áreas, Li. A gente vê que a frente fria, quando ela chegar na costa do estado de São Paulo, os ventos lá no alto da atmosfera vão acabar empurrando ela mais para áreas costeiras. Então, até tem previsão de chuva no interior de São Paulo, acumulados entre 15 e 10 milímetros, mas é uma chuva muito manchada, é uma chuva muito irregular para as áreas do interior. Para você ali, que está na capital paulista, e para mim também, que estou ali na região metropolitana, já é um cenário um pouquinho diferente. Pode chover mais de 40 milímetros quando a frente fria passar por aqui entre quarta e quinta-feira, tá bom? Então tem previsão de instabilidades. Para o produtor ali da região de Registro, a região de Capão Bonito, Itapetinga, também ali no centro-sul de São Paulo, cai alguma coisa acima de 30 milímetros em alguns pontos, tá bom? Aí já é uma chuva que beneficia um pouquinho áreas de hortaliças, já muda um pouquinho a umidade do solo. O problema é que depois vem o frio, né, Li? Agora, com relação ao frio, tanto na região de Pradópolis quanto em São Paulo, a previsão é de uma queda acentuada na temperatura, ó. Em Pradópolis, a madrugada de quinta-feira já deve registrar cerca de 17 graus. Na sexta-feira, a temperatura despenca ainda mais, com certeza fica abaixo de 15 graus entre a região de Matão, São Carlos, Jaú, Bauru, até Dois Córregos, que é a cidade da minha família, né? Eles moram lá. E São Paulo ali, olha só, desde a quarta-feira, tempo muito nublado, frio, chuva à noite, e a madrugada, a noite de quinta-feira pode terminar com apenas 13 graus. De manhã, na sexta-feira, mínimas abaixo de 10 graus para São Paulo, Li. É uma mudança muito significativa na condição de tempo. É bom a gente ter muita atenção com a saúde, né? Cuidado redobrado,
porque a gente sabe que essas oscilações de temperatura também trazem alguns problemas para a saúde. Quem é cardíaco, inclusive, Li, eu estava vendo alguns estudos que nessa época do ano já ficam aí com um risco maior de ter um ataque e tudo mais, porque o frio traz esse problema, né? Aí vão ter que ler artigos médicos, né? Alguma coisa com relação aos vasos que conduzem o sangue. Então, é problema ali. É problema essa mudança do tempo, é problema essa virada, ainda mais nesse cenário de crise que a gente está vivendo, né? Sim. Eu posso fazer uma contribuição aqui jornalística que eu falei essa semana no jornal sobre a área de hortaliças, né? O chamado Cinturão Verde de São Paulo, como você falou, dessa área que vai receber chuva, né, vai ser bom para as hortaliças, mas neste momento o cenário que a gente vê é de uma complicação que 80% da demanda dessas verduras do Cinturão Verde serão descartados, porque o que acontece, os produtores não estão tendo para quem vender, porque os bares, restaurantes estão todos fechados, então eles estão perdendo esses produtos, estão tendo que, infelizmente, descartar. E alguns deles até relatam ali a dor de ter que jogar fora ao invés de fazer doação, mas esses produtores relatam a dificuldade também de fazer o transporte dessas verduras, caso eles quisessem fazer a doação. Então, a gente tem esses dois lados, né? A chuva, que por um lado é bom ali para a planta, mas o cenário que a gente vive é desse descarte por conta de quarentena, os bares e restaurantes, a maioria deles estão fechados, então a oferta e demanda aí mudou bastante nesse ano. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queria agradecer mais uma vez essa participação toda especial, cheia de informação pra gente, da Lívia Fernanda. Ali, conta pro pessoal, quem quer acompanhar seu trabalho, como é que faz, né? Porque a gente não deixa, eu mesma, né, pessoal, eu mesma acompanho o trabalho da Lívia, sou muito fã dela. Queria que vocês pudessem fazer o mesmo. Compartilha com a gente, Li. Claro, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de participar aqui da conversa, agregar o debate, trazer informações para o pessoal. Nesse momento, informação é muito importante em todos os aspectos. Bom, como você falou no início do vídeo, que desde 2012 eu trabalho com meteorologia, a minha primeira experiência como jornalista foi como apresentadora da previsão do tempo. E desde então, eu venho bastante focada neste ramo aí de sustentabilidade, previsão do tempo, meteorologia. Foi assim que nós nos conhecemos, né? E agora eu apresento um jornal na Jovem Pan, que é o Jovem Pan Agora, é um jornal focado em política, economia, cenário internacional. É ao vivo, de segunda a quinta-feira, a partir das 4 horas, né, das 4 às 5 da tarde. Você pode sintonizar no AM 620 ou também no canal da Jovem Pan News no YouTube. Pode conferir ao vivo. Quem não conseguir conferir ao vivo, fica lá gravadinho Jovem Pan Agora, todos os dias, de segunda a quinta-feira. Muito legal, Li. Eu mesma acompanho, pessoal, o trabalho dela é incrível, ela é uma jornalista muito bacana para se acompanhar, informa a gente com clareza, traz também essa coisa da sustentabilidade. Sempre que tem que falar da previsão do tempo, o pessoal da Jovem Pan também enfia a Lívia no meio, porque ela é multiuso, né, pessoal? Desde 2012 trabalhando com isso. Aliás, eu acompanhei a previsão dela no carnaval, foi o último momento ali do Brasil podendo sair de casa, né, Li? Eu vi que tava muito legal lá no estúdio, pessoal. E é isso, galera. Acompanhem o trabalho dela. Ela volta aqui com a gente, porque eu já pedi vídeo de novo, já pedi vídeo especial. Pessoal, se vocês quiserem que eu volte aqui, coloca aí nos comentários, tá? Comenta. Tá bom, pessoal? Ela me ajuda muito, sempre organiza as ideias, traz inovação aqui pro canal. Eu agradeço muito a todos vocês também por acompanharem a gente. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!